Seja bem-vindo, sou Anderson Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores profetas que o povo de Israel teve, o profeta Elias. Nosso tema de hoje é: levanta-te e come, porque cumprido é o caminho. Nós vamos falar então sobre a crise de fé que Elias teve e após um momento de grande vitória. Isso fala muito para nós, muitas vezes, especialmente nós que já temos bastante tempo na presença de Deus, passamos por certas coisas e nós queremos desistir. Às vezes a dificuldade é tanta, às vezes são tantas as coisas que vêm sobre nós que nós pensamos seriamente em abandonar tudo, abandonar a fé, abandonar aquilo que Deus confiou para nós. Elias passou por isso. E na minha opinião, Elias ele realmente entendeu que já não dava para prosseguir mais, que já tinha a paciência já tinha esgotado, já não dava mais para continuar daquela forma. E é interessante que com tudo que ele viveu, com tudo que ele fez através da mão de Deus, ele não deveria estar passando por isso, porque ele tinha motivos de sobra para entender que Deus era com ele a todo momento e que Deus fez grandes coisas com a vida dele, usando a vida dele. E isso é um recado para nós hoje. Hoje a gente precisa entender, com esse estudo, que nós precisamos permanecer firmes na caminhada. Nós precisamos alcançar o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. E não é fácil, é difícil. A gente trava, a gente fica sem saber o que vai acontecer, a gente fica sem saber o que vai fazer. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, por mais que tenhamos muitas pessoas ao nosso lado. Mas nós precisamos entender que se Elias, que fez tudo o que fez, que foi um homem usado de forma grandiosa por Deus, teve um momento de crise de fé, quem somos nós para não ter? E isso nos torna piores servos de forma nenhuma. Na verdade, isso nos torna humanos. Somos humanos. E nós não temos como separar ser servo e não ser humano. Isso não existe. Porque Jesus morreu por nós justamente por causa das nossas falhas. E na nossa fraqueza, aí que somos fortes. Paulo disse isso. E a gente precisa crer nisso. O que não pode acontecer é a gente retroceder. O que não pode acontecer é a gente abandonar. E nós vamos ver que Deus está sempre presente. E quando a gente sai da presença de Deus, é nós que saímos por nossa conta. Isso é algo nosso, Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus tem todo o desejo que nós continuemos na sua presença. E se você está cansado, e se você está pensando em desistir, assiste até o final. Porque Deus vai falar com a sua vida hoje. Porque Deus te ama e Ele tem um projeto maravilhoso na sua vida. Assim como Ele tinha na vida de Elias. Vamos para os slides, então, para a gente começar a leitura bíblica. Nós vamos para 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse estudo será dividido em 4 atos, nós vamos ver daqui a pouco. Então, os versículos foram divididos em cada um desses atos. Mas antes de nós chegarmos lá,
vamos ver o que Elias já tinha feito até aquele momento. Ele orou e durante 3 anos e meio houve seca em toda a região. Houve a multiplicação do azeite e da farinha. Deus orientou que ele fosse até Serepta. Ele encontra ali uma viúva. E ela já estava então juntando gravetos para poder fazer o último alimento para comer com seu filho e morrer. E ele fala com ela, olha, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. E durante muitos dias assim aconteceu. E ele ficou morando ali com eles. Em um dado momento, passados esses dias, o filho dessa viúva morre. E o que acontece? Ela chega para ele e conversa, olha, mas o que está acontecendo? Você vem até mim e houve a multiplicação e estava tudo bem e agora o menino morre. E ele vai orar a Deus e Deus ressuscita aquele menino. Volta a dar vida àquele corpo, então, né, que havia perdido a sua alma. Elias foi protagonista nisso. Ele não só viu acontecer, mas ele foi o agente, a ferramenta de Deus para que aquilo acontecesse. Ele foi um vaso nas mãos de Deus para que aquilo acontecesse. E já então, no 4º sinal que ele opera, ele propõe ao povo um desafio. Por quê? Jezabel, então, uma mulher terrível, idólatra. Acabe era um rei de Israel, né? Fazia parte do povo de Deus, se casa com uma mulher idólatra, vai contra tudo aquilo que Deus tinha orientado. E essa mulher então traz para o povo toda essa idolatria, né? Sacrifícios a Baal, cultos a Baal e a outros deuses. Acabe não fazia nada, porque Acabe era basicamente um fantoche na mão dessa mulher. Então, Elias falou o seguinte, nós vamos fazer o sacrifício, os 450 profetas de Baal que se assentam à mesa de Jezabel vão orar, vão buscar o seu Deus e vamos ver se ele responde com fogo para que consuma então o sacrifício. E eu vou fazer da mesma forma. E ele deixa que os profetas de Baal então vão primeiro, eles oram, eles se machucam, eles se maltratam, sangram, e nada acontece. E Elias zomba, faz chacota, manda encher de água todo o sacrifício. E ele ora a Deus, Deus responde com fogo e consome todo o sacrifício, toda a água. E Elias então faz o quê? Olha, vai lá agora falar ao povo. Porque o povo entendeu, olha, agora a gente sabe que é o Deus de Elias que é realmente o nosso Deus. Então Elias fala, então agora vocês vão em cima dos profetas de Baal e matam todos. E os profetas então são mortos. Então o nosso texto começa justamente no momento em que Acabe dá o recado para Jezabel. Porque Acabe, como a gente comentou, era um fantoche. Era um rei que, na verdade, assim, não tinha pulso, não tinha firmeza, não estava fazendo aquilo que era a vontade de Deus, só importava para ele fazer o que Jezabel queria. Então, o primeiro ato, né, dessa história, a rainha perversa. Acabe, então, um rei falido espiritualmente, um rei que não tinha pulso, né, era basicamente um laranja, fazia aquilo que Jezabel queria, e Jezabel era muito má, mulher terrível. Então ele conta para ela, olha, o que aconteceu é o seguinte, ó, no desafio de Elias, Deus responde com fogo, consome o holocausto, não aconteceu a mesma coisa com os seus profetas, os profetas de Baal, e Elias manda matar todos eles. Aí Jezabel manda recado, né? Verso 2. Elias, o seguinte, se amanhã, a essa mesma hora, eu não fizer a mesma coisa que você fez com os profetas, com os meus profetas, que eu possa também morrer como eles. Que os deuses venham sobre mim e me tirem a vida. Então, quantas vezes na nossa vida a gente vem numa vertente de milagres que Deus faz para nós, assim como aconteceu na vida de Elias. Elias fez tanta coisa, a gente leu ali, né? Tanta coisa.
Ainda assim, vem essa mulher e faz atemoriza ele através de uma ameaça. Olha, eu vou te matar. Eis que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Quantas vezes a luta se levanta, né? Então a gente fica sabendo de coisas terríveis que acontecem na nossa família, que acontecem na igreja, que acontecem no trabalho, que acontecem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Quantas vezes? E aí, como é que foi a reação de Elias? Se a gente não conhecesse o texto, a gente deveria imaginar que Elias deveria ter rido e zombado. Quem é você, mulher, para vir atacar um servo de Deus, o Deus Altíssimo, que consumiu todo o sacrifício? Mas não foi o que aconteceu. O segundo ato, então, dessa história, o profeta com a fé abalada. No verso 3, fuga e abandono do chamado. O servo é deixado em Berseba. Então, o que acontece? Ok, coisas difíceis vêm até nós. E mesmo tendo alcançado grandes vitórias na nossa carreira de fé, ficamos abalados, assim como Elias ficou. Então, o que Elias fez? Primeira coisa, ele vai até Berseba e deixa ali o seu servo. Nesse momento, tudo aquilo que Elias pensava, todo o temor que certamente subiu ao seu coração quando ele ouviu o recado de Jezabel, deixa de ser teoria e agora ele passa a ser colocado em prática. Porque deixar o servo em Berseba é abandonar o pacto que ele tinha com o Senhor. E é interessante que Berseba foi um lugar que houve um pacto entre Abraão e Abimeleque. O nome Berseba, os estudiosos dizem que podem ter duas conotações: poço do juramento ou poço do Sete. Por quê? Os homens de Abimeleque vão e tomam o poço de Abraão à força. E aí o que acontece? Eles se encontram então para que possam resolver esse problema. E aí, Abraão leva 7 ovelhas. Por isso o poço dos 7. E ali eles fazem um com o outro um juramento de que eles iam então trabalhar juntos e que eles iam ter então um pacto que fizesse com que eles sempre cuidassem um do outro, né? Abimeleque inclusive fala, olha, então a partir de hoje eu quero que você se comprometa comigo, que você não vai se levantar contra o meu povo. Deixar o servo ali em Berseba é nada mais, nada menos do que abandonar o pacto, o juramento que nós fizemos com Deus. Deus se compromete a estar sempre conosco. E quando aceitamos o Senhor Jesus, quando aceitamos esse chamado, esse trabalho, nos comprometemos com Deus, que iremos fazer a sua vontade. Mas nesse momento, Elias abandona esse pacto e resolve deixar tudo para trás. É como se ele dissesse, olha, agora eu deixo tudo para trás, agora eu estou abandonando de vez esse trabalho, esse chamado. No verso 4, ele vai caminho de um dia no deserto, sozinho, e ele se assenta embaixo de um junípero, né? Algumas versões chamam de zimbro, né? E ele fica ali embaixo e ele dorme. Mas antes desse sono, essa completa falta de esperança, essa completa falta de fé, que o leva a literalmente ficar desapercebido ao que está à sua volta, ele vira para Deus e fala, chega, tira a minha vida. Que quer saber? Não sou melhor do que meus pais. E o que isso quer dizer? Todos nós que estamos na presença do Senhor, tivemos
uma herança. Mesmo aqueles que nasceram na igreja e nunca tiveram a oportunidade de experimentar o mundo, louvado seja o Senhor, normalmente, em algum ponto da árvore genealógica, da história, os ancestrais, alguém não serviu a Deus. Alguém estava fora do caminho. E sim, a partir desse momento, né, ok, pode ser que os avós, podem ser até que os bisavós fossem cristãos. Mas em um momento a herança era uma herança de pecado fora da presença do Senhor. Então o que Elias diz aqui? Olha, eu não sou melhor do que os meus ancestrais, não sou. Estou na tua presença, mas olha, quer saber? Eu sou tão ruim quanto eles eram. Porque estar fora da presença de Deus é estar fadado a morrer. Porque pesa sobre aquele que não aceitou a Jesus Cristo um peso de morte, um juízo de morte por causa do pecado. E esse juízo ele só pode ser cancelado, ele só pode ser desfeito quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Então Elias estava dizendo o seguinte, o que muitas vezes nós dizemos, quer saber? Eu vou fazer igual os meus pais fizeram, eu vou fazer igual eu fiz num passado distante ou não. Eu vou abandonar tudo, eu vou voltar a ser como eu era, porque, quer saber, não está valendo a pena. Mas por que Elias estava falando tudo aquilo e por que muitas vezes nós falamos isso também? Porque a fé falha. E é interessante que a gente vive dizendo que a gente precisa ter fé, não, tenha fé, tenha fé. Muitos de nós fazemos muito isso. E quando às vezes vem algo que é muito complicado, uma prova muito, muito pesada, a fé falha. E às vezes a nossa tristeza é tanto, o nosso desespero é tanto, que não queremos continuar. E que pensamos em voltar à vida, ou que seja a nossa vida antiga, ou a vida que os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos bisavós tinham antes de servir a Deus. Então é isso que ele declara para Deus, olha, chega, estou cansado, estou muito cansado e para mim já não dá mais. Vamos adiante um pouquinho, terceiro ato. Elias então dorme. E o dormir é não estar atento ao que está à sua volta. Dormir é... Quer saber? Não estou nem aí mais. Aconteça o que acontecer, é isso mesmo. Então ele dorme. O cansaço toma conta, a tristeza toma conta. E aí, ele decidiu abandonar, ele deixou o pacto, ele pediu para que a sua vida fosse tirada. E ainda assim, o que Deus faz? Deus manda um anjo, o anjo chama, fala, ó, levanta-te e come, você está fraco, eis que eu trago para você o alimento para que você possa ter força, né? E aí, o verso 6, Elias vê pão assado nas brasas e água. Interessante que ele não teve que fazer nada. Porque nesse momento a angústia dele era tão grande que o que Deus faz então? Vai até ele, fala, meu filho, aqui. Eis o recurso que você precisa para que você possa então novamente voltar para a minha presença. Pensa um pouquinho. Reflete um pouquinho. Qual foi a única vez em que Deus te deixou, te abandonou? Como muitos dos seus amigos talvez possam ter feito. Qual foi a única vez em que Deus te deixou sem te apoiar, sem te dar recurso? Reflete um pouco. Nunca, né? A mesma coisa. Elias resolve sair. Elias pede a morte. Elias abandona o Senhor, mas o Senhor não tinha abandonado Elias. Então o anjo vai e fala, olha, levanta, acorda, sai dessa inércia, esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor.
porque quem dorme pode ser atacado a qualquer momento e não vai ter como se defender, não vai ter como fugir, não vai dar tempo. E é interessante que ele come, ele bebe e dorme de novo. Quantas vezes? Deus vem até nós, Deus fala conosco, Deus nos dá uma palavra, Deus nos mostra e ainda assim fraquejamos e dormimos novamente. Foi o que aconteceu com Elias. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez manda um anjo. E fala assim, ó, e agora a palavra é assim: levanta, come, porque a sua jornada, seu caminho é longo. Você vai passar por muita coisa, você tem muito que andar. E a palavra fala, então, que Elias bebe, come e dessa vez ele se levanta. A presença de Deus, né, do Deus de amor. Terceiro ato. Entenda. Se você não está sentindo a presença de Deus, é porque você deixou ele. Se você não está sentindo o amor de Deus por sua vida, é porque você abandonou ao Senhor. Você não está conseguindo escutar a voz de Deus, porque você está com os ouvidos tampados. Você não consegue sentir o Espírito Santo? Certamente, porque você se colocou numa situação em que você não dá ouvidos. Todos nós já passamos por isso. Então, o sentimento, né, de fraqueza faz parte da nossa humanidade. Mas se sentir só, isso é algo que nós fazemos quando saímos da presença de Deus. Nós é que não permitimos que Deus se aproxime de nós. Pense nisso. Será que realmente Deus te abandonou? Não. Eu te afirmo categoricamente que não. Certamente você abandonou seus caminhos. Você abandonou o projeto, você abandonou o juramento. Você abandonou a fé. Mas o que Deus hoje fala com você? Levanta e come. Cumprido é o caminho. Eu vou te dar o recurso, eu vou te dar tudo o que você precisa. A única coisa que você tem que fazer é comer e se levantar. Então, se você está fora da presença do Senhor, se você está fora da igreja, se você não está congregando, volta urgente. E eu te garanto, volta hoje, hoje é domingo, né? Hoje é o dia de ver Deus, volta hoje. E eu te garanto que Deus vai falar ao seu coração. Assim como ele fez com Elias. E certamente ele já falou uma, ele já falou duas, ele já falou três, mas você voltou a dormir, assim como Elias fez. E hoje, Deus te chama novamente. Volta para o projeto. E não só falando em questão de abandono da igreja, e você que abandonou sua função. Ah, você se acha indigno? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é digno? Me fala um pastor, me fala um servo da Bíblia perfeito, que não tenha falha nenhuma. A Bíblia, ela não romantiza seus heróis. A Bíblia fala dos defeitos de Davi, dos defeitos de Elias, dos defeitos de Salomão, dos defeitos de Sansão, dos defeitos de Paulo, de Pedro. Ela fala dos defeitos de todos. Você sabe por quê? E digno nós nunca seremos de realizar algo para Deus. Esquece. Se você está esperando ser digno, não vai acontecer nunca. Levanta e come. Faz aquilo que Deus te comissionou. Você não pode deixar aquilo que Deus te deu. Seja por outra pessoa, seja por uma situação, enfim. Você precisa voltar urgente aos pés do Senhor e você precisa voltar ao pacto, ao trabalho que você fez com Deus, um pacto dizendo, olha, o Senhor me deu a salvação e eu vou trabalhar para ti. Eu vou pregar, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou levar a palavra, eu vou fazer missões. Seja onde for que Deus te colocou, come, porque o caminho é cumprido.
quarto ato e final dessa história, o profeta volta a caminhar. Com aquela comida que Elias, então, come, ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites. A gente vê muito o número 40 na Bíblia. Lembra que Moisés foi preparado 40 anos, foi preparado como faraó, e mais 40 anos como pastor de ovelhas. E aí, depois desses 2 períodos, ele estava preparado então para ser usado por Deus. O dilúvio durou 40 anos. Foram 40 anos que o povo de Israel ficou, circulando, né, o monte, rodeando o monte, para que então eles chegassem à terra prometida. O 40 fala de preparo. O 40 fala de um período de transição, de amadurecimento, onde Deus prepara a sua vida para algo maior. Horebe fala de desolação. Você vai se sentir desolado, você vai se sentir só. Mas tudo faz parte do seu preparo para o trabalho na presença de Deus. Não se deixe levar pelaquilo que a sua carne sente. Dê atenção ao seu espírito, porque o seu espírito certamente está te dizendo que você deve continuar, mas a sua carne fala para que você venha parar. Abandone a posição tomada pela carne. Abandone aquilo que a razão te diz. Siga então aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. E a partir de agora, levanta-te e caminha. Porque sim, você vai chegar a Horebe, sim, é um monte de Deus. Agora, isso não quer dizer que você não vai se sentir isolado por vezes. Você vai. Não foi a primeira, não é a última, mas entenda. A sua carne se sente só, mas o seu espírito deve estar forte, porque Deus está contigo sempre, todos os dias. Então não esqueça disso. Traga isso para dentro de si. Entenda que Deus quer o melhor para a sua vida e que Deus quer que você caminhe na sua presença. Eu espero realmente que essa breve reflexão, esse breve estudo, possa falar ao seu coração e possa te dar ânimo suficiente para que você possa fazer uma mudança de chave, para que você possa voltar para a presença do Senhor, para que você possa voltar a trabalhar na presença do Senhor. Não espere ser perfeito para isso, porque isso nunca vai acontecer. Se você precisa de ajuda, peça ajuda ao pastor, ao irmão, ao amigo, ao líder do PG, enfim, ao seu líder de grupo ou de ministério. O importante é continue fazendo aquilo que Deus te comissionou, porque Ele sempre vai estar ao teu lado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.